Por 5 anos ela provou cada refeição do herdeiro, sem saber que estava sendo usada para matá-lo. O primeiro gole sempre revelava a verdade. Isabela segurou a taça de prata entre os dedos, observando como a luz das velas dançava através do vinho tinto. O aroma doce subiu até suas narinas. Uvas colhidas no outono passado, envelhecidas nas adegas reais. Nada incomum, nada perigoso. Ela bebeu. O líquido desceu morno por sua garganta, familiar como uma canção de ninar. 3 anos como provador oficial da coroa haviam afinado seus sentidos além do que jamais imaginara possível. Ela conseguia detectar o amargor sutil do arsênico, a queimação metálica do chumbo, até mesmo o gosto adocicado e traiçoeiro da cicuta. Mas hoje havia algo diferente. Algo quase imperceptível. Frederico observava da mesa principal, seus olhos azuis fixos nela, com a expectativa silenciosa que conhecia tão bem. O príncipe herdeiro, de apenas 22 anos, aguardava sua aprovação para beber. Como sempre fazia. Como sempre fizera, desde que ela assumira esta posição. Isabela assentiu. Um movimento sutil da cabeça, que significava segurança, que significava vida. O príncipe sorriu e ergueu sua própria taça. O salão real explodiu em vozes e risos enquanto a festa continuava, mas Isabela permaneceu imóvel, observando, sempre observando. Excelente trabalho, minha filha. A voz grave de Tomás chegou até ela como um sussurro familiar. Seu mentor, seu salvador, o homem que a tirara das ruas imundas do porto quando tinha apenas 15 anos. Agora, aos 21, ela não conseguia imaginar a vida sem sua orientação constante. Algum problema? Perguntou ele, notando algo em sua expressão. Isabela hesitou. Deveria mencionar aquela estranha sensação, aquele gosto quase fantasmagórico que não conseguia identificar. Não, respondeu finalmente. Apenas cansaço. Tomás pousou uma mão pesada em seu ombro. Suas mãos, Isabela notou, tremiam levemente. Algo novo. A idade finalmente cobrava seu preço do homem, que parecia indestrutível. Você tem servido bem ao reino, disse ele. Seu pai ficaria orgulhoso. Pai, uma palavra que doía como uma lâmina antiga. Isabela nunca conhecera o homem que lhe dera a vida, apenas sabia que morrera nas guerras do norte. Tomás era a única família que possuía, o único que importava. Do outro lado do salão, o riso do príncipe ecoava alto e claro. Isabela observou-o beber novamente, uma segunda taça, depois uma terceira. Um jovem no auge da vida, confiando cegamente no trabalho dela. Confiando que ela morreria por ele, se necessário. Há algo que preciso lhe contar, murmurou Tomás, sua voz mais baixa agora. Sobre seu treinamento, sobre por que você sobrevive onde outros falhariam. Isabela se virou para ele, o coração acelerando. Em 3 anos, Tomás nunca havia mencionado os detalhes de como conseguir a sua posição. Nunca explicara por que sua resistência a venenos era tão superior à dos outros provadores. O que quer dizer? Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar. O príncipe Frederico estava caído, sua taça rolando pelo chão de mármore. Seu rosto, momentos antes corado de vida e vinho, agora estava pálido como a neve de inverno. Isabela correu até ele, seu próprio copo esquecido. O salão explodiu em pânico. Gritos, cadeiras caindo, guardas correndo. Mas tudo que ela ouvia era o som da própria respiração, pesada e desesperada.
Meu príncipe. Ela se ajoelhou ao lado dele, tocando seu pulso, fraco, mas presente. Meu príncipe, pode me ouvir? Os olhos azuis de Frederico se abriram lentamente, focalizando nela com dificuldade. Isabela, sussurrou ele. O vinho. Havia algo no vinho. Impossível. Ela havia provado. Ela sempre provava. Preciso de um médico, gritou Isabela, mas sua voz se perdeu no caos ao redor. Pessoas corriam em todas as direções, alguns abandonando o salão, outros se aproximando curiosos. Foi então que sentiu uma queimação sutil em sua própria garganta, tão fraca que quase passou despercebida. Algo que não deveria estar ali. Seu treinamento a fez agir por instinto. 2 dedos na garganta, forçando o que restava do vinho para fora. O líquido que saiu estava manchado de sangue. Isabela ergueu os olhos, procurando por Tomás no meio da multidão. Ela precisava dele, precisava de sua orientação, de sua sabedoria. Mas, quando o encontrou, parado próximo às cortinas de veludo vermelho, o que viu em seu rosto não foi surpresa ou pânico. Era algo que nunca havia visto antes nos olhos do homem que a criara. Algo que fez seu sangue gelar. Tomás estava sorrindo. Venenos e mentiras. O príncipe Frederico sobreviveu à noite. Isabela permaneceu ao lado de sua cama na torre médica, observando cada respiração difícil, cada gemido inconsciente. O médico real, Mestre Henrique, havia declarado que o jovem herdeiro estava fora de perigo imediato, mas seu semblante grave dizia outra história. Veneno de ação lenta, murmurou ele para Isabela. Algo que eu nunca vi antes. Como se fosse dosado para causar dano gradual, não morte súbita. As palavras ecoavam na mente dela como sinos fúnebres. Veneno de ação lenta, algo que ela deveria ter detectado. Como isso é possível? Perguntou ela. Eu provei tudo que ele consumiu, cada gota, cada bocado. Mestre Henrique a estudou com olhos cansados. Talvez, disse lentamente, alguém tenha encontrado uma maneira de burlar sua detecção. A porta se abriu com um rangido suave e Tomás entrou. A luz da manhã, que filtrava pelas janelas, revelou as linhas profundas em seu rosto, mas seus olhos permaneciam alertas, calculistas. Como está nosso príncipe? Perguntou ele. Vivo, respondeu Isabela, sem desviar o olhar de Frederico. Mas Mestre Henrique diz que foi envenenado gradualmente. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Isabela podia ouvir sua própria respiração, o gotejamento distante de água em algum lugar da torre, o sussurro da brisa nas cortinas. Isabela, disse Tomás finalmente. Preciso falar com você, em particular. Ela hesitou, relutante em deixar o príncipe, mas a autoridade na voz de Tomás não permitia desobediência. Nunca permitira. Eles caminharam em silêncio pelos corredores de pedra, até chegarem aos aposentos privados dele. O lugar cheirava a ervas secas e pergaminhos antigos, odores que sempre a tranquilizaram. Hoje, porém, havia algo diferente. Algo que fazia sua pele arrepiar. Sente-se, ordenou Tomás, indicando uma cadeira próxima à lareira. O fogo estava quase morto, apenas brasas vermelhas brilhando na escuridão. Isabela obedeceu, mas permaneceu tensa, alerta. O que precisava me dizer sobre meu treinamento? Tomás se serviu de uma taça de vinho.
O mesmo gesto que ela havia observado milhares de vezes. Mas agora, depois da noite passada, cada movimento parecia carregado de significado oculto. Você já se perguntou, disse ele lentamente, por que é tão resistente a venenos? Por que consegue detectar substâncias que outros provadores não conseguem? A pergunta a havia atormentado durante anos. Você disse que era um dom natural, algo raro, mas não impossível. Mente. As duas palavras caíram entre eles como pedras em água parada. Isabela sentiu o chão se mover sob seus pés. O quê? Tomás bebeu profundamente antes de continuar. Durante os últimos 3 anos, venho administrando pequenas doses de vários venenos em sua comida. Doses tão pequenas que você nem percebia, mas suficientes para construir sua imunidade. O mundo de Isabela desmoronou. Cada refeição compartilhada, cada gesto de cuidado, cada palavra doce, tudo havia sido uma mentira. Por quê? Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Para criar a provadora perfeita, respondeu ele, sem emoção na voz. Alguém que pudesse detectar qualquer veneno porque já havia sido exposta a ele. Alguém que pudesse sobreviver a doses que matariam outros. Isabela se levantou bruscamente, a cadeira rangendo contra o chão de pedra. Você me usou como cobaia, por 3 anos. Eu te salvei das ruas, replicou Tomás, uma centelha de irritação em seus olhos. Te dei propósito, posição, uma vida de significado. Me deu veneno. As palavras saíram como um grito, ecoando pelas paredes de pedra. Tomás permaneceu impassível. E ontem à noite, o príncipe também foi envenenado gradualmente? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer confissão. Isabela sentiu náusea subindo por sua garganta. Não apenas por descobrir que havia sido envenenada, mas pela implicação terrível que começava a se formar em sua mente. Há quanto tempo? Perguntou ela, a voz tremendo. Há quanto tempo você vem envenenando o príncipe? 6 meses, respondeu Tomás calmamente. Pequenas doses de uma substância que desenvolvi especificamente para passar despercebida por você, algo derivado de plantas que você nunca havia encontrado antes. Mas eu provo tudo primeiro. Como? Porque você já está imune. As doses que você recebe são inofensivas para seu corpo treinado, mas para alguém sem sua resistência construída. Ele fez uma pausa, deixando a implicação pairar no ar. Isabela recuou, como se ele fosse uma cobra pronta para atacar. Você me transformou em cúmplice, sem que eu soubesse, mas ainda assim. Um meio para um fim necessário. Necessário? Ela quase gritou. Assassinato é necessário? Tomás finalmente mostrou emoção. Uma raiva fria que ela nunca havia visto antes. Aquele garoto arruinará este reino. Ele é fraco, imprudente, sem a força necessária para liderar em tempos difíceis. Há forças se movendo além destas paredes, Isabela. Forças que exigem um líder verdadeiro. E quem decide isso? Você? Alguém precisa decidir. Sua voz era firme, final. Alguém precisa ter coragem para fazer o que é necessário. Isabela olhou para o homem que havia sido pai, mentor e herói para ela durante anos. O homem que a alimentara com veneno sem seu conhecimento. O homem que usara seu amor e confiança como armas contra um jovem inocente. Quanto tempo ele tem? Perguntou ela finalmente. Com a dose de ontem?
Talvez 3 dias. 4 no máximo. As palavras perfuraram seu coração como lâminas geladas. 3 dias para salvar a vida de Frederico. 3 dias para decidir entre o homem que a criara e o dever de proteger um príncipe inocente. Isabela, disse Tomás, sua voz voltando ao tom paternal que ela conhecia tão bem. Você é a única família que tenho. E eu sou a única família que você tem. Não destrua isso por causa de um garoto que nem sabe seu nome. Ela se virou para a porta, mas parou na soleira. Ele sabe meu nome, disse ela sem olhar para trás. E agora eu sei o seu. O preço da verdade. Isabela não dormiu. Ela passou a noite caminhando pelos jardins do palácio, sua mente girando entre memórias e revelações. Cada lembrança de Tomás agora estava manchada. Sua gentileza, um disfarce. Seus ensinamentos, manipulação. Seu amor paternal, uma ferramenta para controlar. Mas por baixo da traição e da raiva, uma pergunta mais terrível sussurrava. E se ele estivesse certo sobre o príncipe? Quando o sol nasceu, pente em o céu de rosa e dourado, Isabela já havia tomado sua decisão. Ela encontrou o príncipe Frederico acordado, sentado na beirada de sua cama na torre médica. Seu rosto ainda estava pálido, mas havia mais cor em suas faces que na noite anterior. Isabela, disse ele, sorrindo fracamente quando ela entrou. Mestre Henrique me disse que você passou a noite aqui. Não precisava. Precisa avaliar alguma coisa? Interrompeu ela, sua voz mais dura do que pretendia. O príncipe a estudou com curiosidade. Você está bem? Parece. Diferente. Isabela hesitou. Como explicar que durante 3 anos ela havia sido uma arma inconsciente contra ele? Como dizer que o homem em quem mais confiava no mundo era seu assassino? Vossa Alteza, começou ela, usando a formalidade pela primeira vez em anos. Preciso lhe contar algo sobre o que aconteceu ontem à noite, sobre o que vem acontecendo há meses. Frederico se inclinou para a frente, obviamente intrigado. Continue. Isabela respirou fundo. Uma vez que começasse, não haveria volta. Você está sendo envenenado sistematicamente há 6 meses. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Frederico a encarou como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira. Isso é impossível, disse ele finalmente. Você prova tudo. Eu fui treinada para ser imune ao veneno específico que está sendo usado, sem meu conhecimento. As palavras saíam como cacos de vidro. Durante anos, fui alimentada com pequenas doses de vários venenos para construir resistência. O veneno que está matando você passa despercebido por mim. Frederico se levantou abruptamente, cambaleando ligeiramente. Quem faria isso? Isabela fechou os olhos. Pronunciar o nome seria como enterrar uma adaga em seu próprio coração. Tomás, meu mentor, o homem que me treinou. Tomás? O príncipe repetiu o nome como se fosse uma maldição. Por quê? Por que ele faria isso? Ele acredita que você não é adequado para governar, que o reino precisa de um líder mais forte. Frederico riu, um som amargo e quebrado. E talvez ele esteja certo. Isabela abriu os olhos, surpresa. O quê? Olhe para mim, Isabela. Ele gesticulou para si mesmo, pálido e trêmulo.
Sou um príncipe que não consegue nem detectar que está sendo assassinado em sua própria mesa. Que tipo de rei eu seria? O tipo que se importa com justiça, respondeu ela sem hesitar. O tipo que trata servos como pessoas, não como ferramentas. O tipo que nunca envenenaria uma garota inocente para atingir seus objetivos. Frederico a estudou por um longo momento. Você poderia ter ficado calada. Poderia ter deixado isso acontecer e ninguém nunca saberia seu papel nisso. Eu saberia. E agora, quanto tempo me resta? Isabela engoliu em seco. 2, talvez 3 dias. Mas Mestre Henrique pode conseguir neutralizar o veneno se souber exatamente o que procurar. E Tomás descobrirá que você me contou. Essa era a parte que mais a apavorava. Tomás havia sido seu mundo por tanto tempo que imaginar a vida sem ele era como imaginar a vida sem ar para respirar. Mas agora sabia que o homem que amara como pai era capaz de traição impensável. Deixe-me lidar com Tomás, disse ela. Não. A voz de Frederico estava mais firme agora, carregada com uma autoridade que Isabela raramente ouvia dele. Isso é responsabilidade minha. Vossa Alteza. Frederico, corrigiu ele. Depois do que fez por mim, acho que podemos dispensar as formalidades. Isabela assentiu, sentindo lágrimas ameaçarem seus olhos. Pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com esperança. Há uma coisa, disse Frederico, sua voz mais baixa. Se vamos expor Tomás, precisaremos de evidências. Sua palavra contra dele pode não ser suficiente. Isabela pensou nisso. Ele guarda anotações, registros detalhados de todos os seus experimentos. Eu os vi em seus aposentos. Então, é isso que precisamos. Frederico pegou sua mão, seus dedos surpreendentemente calorosos. Isabela, você entende o que significa fazer isso. Tomás foi tudo para você. Eu sei. Ela apertou sua mão em retorno. Mas algumas coisas são mais importantes que nossa própria dor. Eles permaneceram assim por um momento, unidos por um propósito comum. 2 pessoas que haviam sido traídas por alguém em quem confiavam, decididas a não deixar que essa traição destruísse outras vidas inocentes. Isabela, disse Frederico finalmente, há algo mais que precisa saber. Ontem à noite, antes de desmaiar, ouvi Tomás conversando com alguém nos corredores. Havia outros envolvidos nisto. O coração de Isabela despencou. Se Tomás tinha cúmplices, isso significava que a conspiração era maior do que imaginara. Significava que, mesmo expondo, o perigo para Frederico poderia não ter fim. Conseguiu ouvir quem era? Não claramente, mas a voz parecia familiar. Alguém da corte. Frederico franziu o senho, tentando se lembrar. Alguém próximo ao poder. Isabela sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros como uma capa de chumbo. Não era apenas sobre salvar Frederico ou confrontar Tomás. Era sobre descobrir quantas pessoas estavam dispostas a cometer assassinato para mudar o destino do reino. Então teremos que ser muito cuidadosos, disse ela. E muito rápidos. Frederico assentiu. Hoje à noite, quando todos estiverem dormindo, vamos aos aposentos de Tomás buscar essas evidências. Isabela concordou, mas uma parte dela se perguntava se não era tarde demais. Se
se os 2 dias restantes seriam suficientes para desvendar uma conspiração que havia sido meses, talvez anos, em planejamento. Quando saiu da torre médica, Isabela olhou para trás uma última vez. Frederico estava de pé na janela, observando os jardins onde ela havia passado a noite em agonia. Ele parecia jovem e vulnerável, mas havia algo novo em sua postura. Uma determinação que ela nunca havia visto antes. Talvez Tomás estivesse errado sobre ele, afinal. A conspiração revelada. Isabela passou o dia observando cada sombra, cada sussurro nos corredores do palácio. A revelação de que Tomás tinha cúmplices transformara sua missão de resgate em algo muito mais perigoso. O príncipe Frederico havia melhorado ligeiramente com os cuidados de Mestre Henrique, mas sua palidez ainda assombrava Isabela. Cada hora que passava era uma hora a menos para descobrir a verdade. Durante o jantar, ela serviu a mesa real com mãos trêmulas. Cada face familiar agora escondia suspeitas. Quem mais sabia? Quem mais estava envolvido na conspiração para matar o herdeiro? Isabela chamou uma voz atrás dela. Seu sangue gelou. Era Tomás. Ela se virou lentamente, forçando um sorriso. Mestre Tomás, boa noite. Você parece perturbada, criança. Seus olhos a estudavam com a mesma intensidade de sempre. Mas agora, Isabela via a manipulação por trás do carinho aparente. Algo aconteceu? Apenas preocupada com Sua Alteza, respondeu ela, mantendo a voz firme. Ele ainda parece fraco. Tomás assentiu gravemente. É natural. Às vezes o corpo leva tempo para se recuperar de perturbações. A palavra soou carregada de significado oculto. Isabela sentiu náusea. Ele estava falando sobre o próprio veneno, como se fosse uma doença comum. Mestre Tomás, disse uma voz atrás dele. Isabela reconheceu imediatamente. Era Lorde Sebastião, conselheiro do rei e tio do príncipe. Poderia falar comigo em particular? Os 2 homens se afastaram, mas Isabela conseguiu captar fragmentos de sua conversa. Mais resistente que esperávamos. Talvez seja a hora de acelerar. A garota não suspeita de nada. Seu coração disparou. Lorde Sebastião. O próprio tio do príncipe estava envolvido na conspiração. Isabela forçou-se a continuar servindo, mas sua mente corria. Se Sebastião estava conspirado com Tomás, isso significava que a sucessão real estava em jogo. Quem se beneficiaria com a morte de Frederico? Quando a refeição terminou, ela se retirou rapidamente para os aposentos dos criados. Precisava processar essa revelação antes do encontro noturno com Frederico. Nas sombras de sua pequena câmara, Isabela montou o quebra-cabeças. Se Sebastião queria Frederico morto, então alguém mais próximo na linha de sucessão se beneficiaria. Mas quem? Uma batida suave na porta a fez pular. Isabela? Era a voz de Maria, uma das criadas mais velhas. Posso entrar? Claro. Isabela abriu a porta, mas Maria olhou nervosamente para os corredores antes de entrar. Preciso te avisar sobre algo, sussurrou Maria, fechando a porta. Vi você conversando com Tomás mais cedo. Você precisa tomar cuidado. Isabela fingiu confusão. Cuidado? Por quê? Há rumores entre os criados sobre coisas estranhas acontecendo na cozinha, ingredientes desaparecendo. Tomás fazendo experimentos em horários estranhos.
Que tipo de experimentos? Maria hesitou. Ninguém sabe ao certo, mas algumas das meninas da cozinha ficaram doentes depois de provar certas misturas. E todas se recuperaram com uma resistência estranha a certos temperos. O sangue de Isabela gelou. Tomás não havia usado apenas ela. Havia outras garotas, outras cobaias para seus experimentos venenosos. Maria, disse Isabela cuidadosamente. Quantas garotas você acha que foram afetadas? Pelo menos 3 que eu saiba. Talvez mais. Maria pegou sua mão. Isabela, eu sei que ele foi como um pai para você, mas algo não está certo. Promete-me que terás cuidado. Isabela assentiu, mas sua mente já estava correndo para as implicações. Se havia outras garotas como ela, outras provadoras com imunidades específicas. Quantos alvos Tomás e seus cúmplices tinham? Depois que Maria saiu, Isabela se sentou em sua cama, tremendo. A conspiração era maior e mais sinistra do que imaginara. Não era apenas sobre matar Frederico. Era sobre controlar quem viveria e quem morreria na corte. Ela olhou pela pequena janela para a torre médica onde Frederico esperava por ela. Em poucas horas, eles tentariam invadir os aposentos de Tomás, mas agora sabia que não estavam apenas lutando contra um mentor traidor. Estavam lutando contra uma teia de conspiração que envolvia alguns dos homens mais poderosos do reino. E Isabela era apenas uma garota de 19 anos, nascida na pobreza, contra forças que poderiam destruir, lá com uma palavra. Mas enquanto olhava para suas próprias mãos, mãos que haviam sido transformadas em armas sem seu conhecimento, Isabela sentiu algo novo crescer dentro dela. Não era apenas raiva ou medo. Era determinação. Pura e inabalável determinação de que a verdade seria revelada, não importava o custo. A busca pela verdade. À meia-noite, chegou envolta em névoa. Isabela deslizou pelos corredores do palácio como um fantasma, seu coração batendo tão alto que temia que alguém pudesse ouvi-lo. Frederico a esperava nas sombras perto da entrada dos aposentos de Tomás. Mesmo no escuro, Isabela podia ver que ele ainda estava pálido, mas seus olhos brilhavam com determinação. "Tem certeza de que consegue fazer isso?" sussurrou ela, tocando levemente o braço dele. "Tenho que conseguir", respondeu ele. "É minha vida que está em jogo. E talvez a vida de muitas outras pessoas." Isabela havia lhe contado sobre a conversa com Maria e a revelação sobre Lord Sebastião. A expressão de Frederico havia se endurecido ao ouvir sobre seu próprio tio. "A chave está onde você disse?" perguntou ele. Isabela sentiu, apontando para uma pedra solta na base da parede. "Tomás sempre guarda uma chave reserva ali. Ele me mostrou uma vez, caso precisasse de algo urgente de seus aposentos." Frederico recuperou a chave e abriu a porta silenciosamente. Os aposentos de Tomás estavam mergulhados em escuridão, mas a luz da lua entrava pelas janelas, criando sombras dançantes nas paredes. Isabela guiou Frederico até o escritório particular. Ali, em uma mesa de carvalho, estavam os cadernos que ela havia visto tantas vezes. Cadernos que um dia pensou conterem receitas e experimentos inocentes. Frederico acendeu uma vela pequena e começou a folhear os cadernos. Sua expressão mudou rapidamente de curiosidade para horror. "Meu Deus", murmurou ele. "Isabela, olhe isto." Ela se aproximou e leu por cima do ombro dele. A caligrafia meticulosa de Tomás descrevia experimentos detalhados. Dia 127. Catarina demonstra resistência quase completa ao pó do diabo.
Dose pode ser triplicada sem detecção. Isabela sentiu bile subir em sua garganta. Ver seu próprio nome, ou o nome que Tomás lhe havia dado, escrito ali como parte de um experimento, a fez sentir como um animal de laboratório. Há mais, disse Frederico, virando as páginas. Olhe aqui. Acordo finalizado com S. Timing crucial para coincidir com festivais de primavera. Sucessão deve parecer natural. Bastião, sussurrou Isabela. Eles planejaram isso há meses. Frederico continuou lendo, sua face ficando mais sombria a cada página. Isabela, há uma lista aqui. Nomes de outras meninas, idades, tipos de venenos testados. Isabela olhou para a lista e reconheceu alguns nomes. Garotas jovens que trabalhavam na cozinha, algumas que haviam desaparecido misteriosamente nos últimos anos. Ele não fez isso apenas comigo, disse ela, sua voz quebrada. Quantas garotas ele destruiu para este plano? Muitas, respondeu Frederico gravemente. Mas você foi a única que sobreviveu completamente ao processo. A única que desenvolveu a imunidade que ele precisava. Um barulho no corredor os fez congelar, passos se aproximando. Isabela soprou a vela rapidamente, mergulhando o quarto em escuridão. Eles se esconderam atrás de uma estante alta, enquanto ouviam alguém experimentar a maçaneta. Está trancada, resmungou uma voz. Era Tomás. Tenho certeza de que a deixei aberta. Talvez um dos criados tenha passado por aqui, respondeu outra voz. Lorde Sebastião, precisamos ser mais cuidadosos. O garoto ainda está vivo? Perguntou Tomás. Sim, mas não por muito tempo. Henrique está fazendo o que pode, mas não sabe o que procurar. Mais 2 dias, talvez 3. Isabela sentiu Frederico ao lado dela tremer. Fosse de raiva ou medo, ela não sabia. E a garota? Continuou Sebastião. Isabela ainda não suspeita? Não acredito que sim. Ela me vê como um pai. Mesmo que começasse a suspeitar, não teria coragem de me confrontar. A conversa continuou por mais alguns minutos antes que os 2 homens se afastassem. Isabela e Frederico permaneceram escondidos por mais tempo, até terem certeza de que estavam sozinhos. Ouviu o que eles disseram? Sussurrou Frederico, quando finalmente acenderam a vela novamente. Henrique não sabe o que procurar. Precisamos dizer a ele sobre o tipo específico de veneno. Isabela concordou, mas seu coração estava partido pelas palavras de Tomás. Mesmo depois de tudo, doía ouvir como ele a via, como uma ferramenta guilhão e facilmente manipulada. Leve os cadernos, disse ela. São nossas evidências. Frederico pegou 3 dos cadernos mais comprometedores. Isabela, você entende que depois disto não há volta? Uma vez que expusermos isso, Tomás e Sebastião saberão que você os traiu. Eu sei, respondeu ela. Mas não posso viver sabendo que permitiria que eles fizessem isso com outras pessoas. Com você. Eles saíram dos aposentos silenciosamente, trancando a porta atrás de si e devolvendo a chave ao seu esconderijo. Mas quando se viraram para partir, Isabela viu uma sombra se mover no final do corredor. Alguém os havia visto. Corra, sussurrou ela para Frederico. Volte para a torre médica. Eu vou por outro caminho. Isabela, não. Vá. Sua voz foi mais firme do que se sentia. Se me pegarem, pelo menos você terá as evidências. Frederico hesitou por um momento,
Depois beijou rapidamente sua testa. Seja cuidadosa. Isabela observou ele desaparecer numa direção enquanto ela corria na outra. Mas conforme corria, pelos corredores escuros, ela não conseguia evitar a sensação de que sua vida como conhecia havia acabado. A partir de agora, seria uma fugitiva em sua própria casa. O preço da justiça. O amanhecer trouxe caos ao palácio. Isabela acordou com gritos vindos do pátio principal, seguidos pelo som de armaduras e passos pesados pelos corredores. Ela se vestiu rapidamente e correu para a janela. No pátio, soldados da guarda real estavam prendendo Tomás em correntes. Seu rosto, sempre tão sereno e controlado, estava contorcido de raiva. Lord Sebastião estava ao lado do capitão da guarda, gesticulando viudamente. Mesmo de longe, Isabela podia ver o desespero em seus movimentos. Uma batida forte em sua porta a fez pular. "Isabela!" chamou uma voz oficial. "Abra em nome do rei." Ela abriu a porta para encontrar 2 guardas e, atrás deles, o próprio príncipe Frederico. Ele parecia muito melhor que no dia anterior. Mestre Henrique havia conseguido começar o tratamento correto com base nas informações dos cadernos. "Isabela de..." "Catarina", disse um dos guardas, consultando um pergaminho. "Por ordem de Sua Majestade o Rei, você deve comparecer imediatamente ao Salão do Trono para testemunhar." Isabela assentiu, tentando parecer calma. Mas quando seus olhos encontraram os de Frederico, ela viu algo que a tranquilizou: gratidão e determinação. O Salão do Trono estava lotado. Parecia que toda a corte havia se reunido para testemunhar o julgamento da conspiração. Isabela nunca havia visto o rei Dom João tão furioso. Tomás de Almeida trovejou o rei. "Você está acusado de traição, tentativa de regicídio e experimentation ilegal em súditos da coroa. Como responde?" Tomás ergueu a cabeça desafiadoramente. "Respondem que agir pelo bem do reino, Majestade. Seu filho não tem força para governar. Portugal precisa de um líder que não hesite diante de decisões difíceis." Murmúrios chocados ecoaram pelo salão. Isabela sentiu náusea ao ouvir Tomás justificar seus crimes com tanta frieza. "E você, Sebastião?" continuou o rei, voltando-se para seu próprio cunhado. "Meu irmão, como pode conspirar contra meu filho?" Lord Sebastião caiu de joelhos. "João, eu acreditei que estava protegendo o reino. Frederico é bondoso demais, muito idealista. Em tempos como estes, precisamos de..." "Silêncio", rugiu o rei. "Não há justificativa para a traição." O capitão da guarda se adiantou. "Majestade, as evidências encontradas nos aposentos do acusado são conclusivas. Os cadernos documentam não apenas a conspiração contra o príncipe Frederico, mas experimentos em pelo menos 6 jovens súditas." Isabela fechou os olhos. 6 garotas. Quantas haviam morrido nos experimentos de Tomás? Quantas famílias haviam perdido suas filhas para sua ambição monstruosa? Isabela chamou o rei. Sua voz era mais gentil agora. "Aproxime-se." Com pernas trêmulas, Isabela caminhou até o centro do salão. Todos os olhos estavam sobre ela, a garota pobre que havia descoberto e exposto uma conspiração real. "Você foi vítima de uma manipulation terrível", disse o rei. "Mas sua coragem em revelar a verdade salvou meu filho e possivelmente o reino. Como posso recompensá-la?" Isabela olhou para Tomás uma última vez. O homem que havia sido seu mundo a observava com uma mistura de decepção e desprezo.
Não havia mais vestígios do afeto paternal que ela uma vez acreditou ser real. Majestade, disse ela, sua voz surpreendentemente firme. Quero apenas que as famílias das outras garotas saibam a verdade sobre o que aconteceu com suas filhas. O rei assentiu gravemente. Será feito. E, continuou Isabela, gostaria de continuar servindo como provadora, se me permitirem. Mas desta vez, sabendo exatamente o que faço e por quê. Frederico se adiantou. Pai, Isabela salvou minha vida. Ela merece uma posição de honra na corte. Concordo, disse o rei. Isabela, de hoje em diante, você será a provadora real principal, com aposentos próprios e salário adequado à posição. Além disso, terá autoridade para treinar outras jovens em sua arte, mas sempre com consentimento e conhecimento total. Isabela mal conseguia acreditar no que ouvia. De órfã, pobre, a provadora real principal em questão de dias. Quanto aos traidores, continuou o rei, sua voz endurecendo novamente. Tomás de Almeida, você será exilado perpetuamente das terras portuguesas. Sebastião, você perderá todos os títulos e propriedades, mas por ser família, sua vida será poupada. Isabela tinha esperado a pena de morte para Tomás. Talvez o rei fosse mais misericordioso que ela seria na mesma situação. Quando os guardas levaram Tomás para fora do salão, ele parou brevemente ao lado de Isabela. Você não sabe o erro que cometeu, sussurrou ele. Frederico levará este reino à ruína. Isabela o encarou diretamente. Então, pelo menos, será uma ruína honrada, não construída sobre os corpos de meninas inocentes. Tomás foi levado embora, sem mais palavras. Mais tarde, Isabela se encontrou no jardim, onde havia passado aquela noite terrível de descobertas. Mas agora, em vez de agonia, sentia algo parecido com paz. Isabela. Era Frederico, aproximando-se com um sorriso genuíno. Sua cor havia retornado quase completamente. Como se sente? Estranha, admitiu ela. Durante tanto tempo, minha vida inteira girou em torno de Tomás. Agora preciso descobrir quem sou sem ele. Você é alguém corajosa o suficiente para escolher a verdade em vez da lealdade falsa, disse Frederico. Alguém que salvou uma vida quando poderia ter ficado calada. Isso me parece uma base sólida para construir uma nova vida. Isabela sorriu, e desta vez foi um sorriso verdadeiro. Você acha que será um bom rei? Não sei, respondeu Frederico honestamente. Mas sei que tentarei ser justo. E sei que terei uma provadora real em quem posso confiar completamente. Eles caminharam juntos pelo jardim enquanto o sol se punha, pintando o céu de dourado e vermelho. Isabela pensou nas garotas que Tomás havia sacrificado, nas vidas que poderiam ter sido salvas se alguém tivesse falado antes. Mas também pensou no futuro, em jovens que ela treinaria com honestidade, em um reino onde a verdade valeria mais que a conveniência, em uma vida construída sobre escolhas próprias em vez de manipulação. Isabela, disse Frederico suddenly. Há algo que sempre quis perguntar. Catarina, não é seu verdadeiro nome, é? Ela balançou a cabeça. Tomás me deu esse nome quando cheguei ao palácio. Disse que Isabela soava muito comum para uma provadora real. E agora? Isabela pensou por um momento. Agora, acho que Isabela é perfeito. É quem eu escolho ser. Conforme a noite caía sobre o palácio, Isabela finalmente soube que estava em casa,
não porque alguém a havia colocado lá, mas porque ela havia escolhido ficar. E essa escolha, pela primeira vez em sua vida, era inteiramente sua. A verdade tem um preço, não é mesmo? Isabela descobriu que romper com quem amamos às vezes é o único caminho para a justiça. Quando confiamos cegamente, podemos nos tornar cúmplices sem perceber. É fascinante como essas histórias nos acompanham. Talvez enquanto você caminha pela manhã, ou naqueles momentos antes de dormir, quando a mente finalmente silencia. São reflexões que se infiltram no dia a dia, não acham? Mas me pergunto: o que acontece quando a pessoa em quem mais confiamos não é quem imaginávamos? Irmã Catarina também acreditava estar fazendo bem, preparando ungüentos que curariam mulheres por todo o reino. Até descobrir que suas próprias mãos estavam roubando delas algo muito mais precioso que a saúde. Às vezes, a traição mais dolorosa vem embrulhada em boas intenções.